Meus amigos, existe um ponto sobre educação que eu acho que ninguém pensa a respeito. Nós passamos anos na escola, faculdade, curso, especialização, mas no fim das contas, para que serve tudo isso? A resposta até parece óbvia para alguns. É para aprender, para ganhar dinheiro e tal, mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Outro dia, lendo uma aula do professor Olavo de Carvalho, eu encontrei uma reflexão que me fez olhar para a educação de um jeito bem diferente. Talvez a maior parte daquilo que chamamos de educação não tenha como objetivo principal nos ensinar sobre o mundo. Talvez ela esteja ocupada, antes de tudo, em nos ensinar a viver entre as outras pessoas. Calma, se não faz sentido, me deixa explicar um pouco mais. Pensa numa criança pequena. Quando ela começa a falar, ninguém espera que ela se expresse com clareza. Se ela aponta para um objeto, faz um gesto ou apenas chora, os pais tentam adivinhar o que ela quer dizer. É como se a família criasse uma espécie de colchão de proteção em torno dela. O esforço da comunicação não está apenas na criança, mas também em quem a escuta. Só que isso vai desaparecendo aos poucos. Conforme crescemos, o mundo deixa de fazer esse esforço por nós. Chega um momento em que ninguém mais tenta adivinhar o que você quis dizer. Espera-se que você saiba dizer. Essa passagem parece simples, mas ela muda totalmente a maneira como nos relacionamos com a realidade. Depois vem a adolescência, e aqui acontece uma transformação enorme. Até então, a família era o centro do nosso universo. De repente, o centro passa a ser o grupo, os colegas da escola, os amigos, a turma. Pela primeira vez sentimos de verdade a necessidade de sermos aceitos. E talvez seja aí que começa uma das maiores prisões da vida humana. Porque durante anos, quase tudo que fazemos é, no fundo, uma tentativa de obter aprovação. A roupa que vestimos, o jeito de falar, os gostos que demonstramos, as opiniões que repetimos. Boa parte disso nasce menos de uma convicção pessoal e mais do desejo de pertencer. É curioso porque quando olhamos para um adolescente estudando história, matemática ou biologia, imaginamos que ele esteja interessado naquelas disciplinas, mas muitas vezes não é isso que acontece. Ele não estuda história porque quer compreender o passado da humanidade. Ele estuda para passar na prova, para tirar uma boa nota, para agradar os pais, para entrar na universidade. O objeto de estudo acaba ficando em segundo plano. O centro continua sendo ele mesmo. A pergunta não é o que é verdadeiro, mas o que eu preciso fazer para ser aprovado. Essa é uma observação dura, mas profundamente verdadeira. Talvez por isso Olavo de Carvalho diga que a educação possui algo de teatral. Não no sentido de ser falsa, mas no sentido de criar situações artificiais para preparar o indivíduo para a vida real. Na escola você resolve problemas cujo resultado já é conhecido pelo professor. Faz provas elaboradas para medir seu desempenho, beleza, aprende conteúdos organizados de uma forma que facilita o ensino, não necessariamente de uma forma que reflita a estrutura real daquele conhecimento. É um ambiente de treinamento e isso é necessário. O problema aparece quando alguém passa a vida inteira vivendo como se ainda estivesse nesse palco. Porque a vida adulta muda completamente as regras do jogo. Imagine um mecânico. Ninguém leva um carro até ele para descobrir se ele merece um diploma. O cliente quer apenas uma coisa, que o carro funcione. Imagine um médico, um advogado, um engenheiro. Pouco importa se eles parecem inteligentes, se falam bonito ou se impressionam os outros. O mundo real faz uma pergunta muito simples. Você resolve o problema ou não? A partir desse momento, a aprovação deixa de ser o centro da vida. O que importa são os efeitos concretos das suas ações. E talvez aqui esteja uma das maiores dificuldades da nossa época. Muita gente nunca fez essa transição. Continua vivendo como se ainda estivesse tentando passar de ano. Continua preocupada em parecer competente, em receber aplausos, em conquistar aceitação. Troca apenas o palco. Antes era a sala de aula, hoje são as redes sociais, os grupos políticos, o ambiente de trabalho, mas a lógica continua a mesma. A preocupação não é resolver problemas reais, é ser visto da maneira certa pelas pessoas certas. Percebe? Faz sentido agora? Isso ajuda a entender um fenômeno curioso até. Há pessoas extremamente preocupadas em parecer inteligentes, mas muito pouco interessadas em compreender a realidade. Elas decoram frases, repetem autores, aprendem o vocabulário do grupo ao qual desejam pertencer. Não é muito diferente de um adolescente tentando falar como a turma para não ser excluído. A idade muda, o mecanismo psicológico continua o mesmo. E talvez essa seja uma das razões pelas quais tantos debates parecem vazios.
As pessoas não estão buscando a verdade, estão buscando o reconhecimento. Existe um momento, porém, em que uma pessoa amadurece de verdade. Tá, mas quando que é esse momento? Esse momento não depende da idade, depende de uma mudança interior. É quando ela percebe que o centro da vida já não pode mais ser ela mesma. O foco deixa de ser a própria imagem e passa a ser a realidade. Ela começa a perguntar o que está acontecendo de fato, como que isso funciona, qual é o problema que precisa ser resolvido. Parece uma mudança pequena, mas ela transforma completamente a inteligência. Pela primeira vez, o mundo deixa de ser um espelho onde buscamos aprovação e passa a ser uma realidade que merece ser compreendida. Talvez essa seja a diferença entre alguém que apenas passou pela educação e alguém que realmente se tornou intelectual. O primeiro continua usando o conhecimento para construir uma imagem de si mesmo. O segundo usa o conhecimento para enxergar melhor a realidade. Um ainda vive preocupado com a nota, com os aplausos e com o pertencimento. O outro finalmente descobriu que a verdade não existe para melhorar sua reputação. Ela existe para ser conhecida. E talvez seja essa a passagem mais difícil de toda a vida. Não é terminar a faculdade, não é conseguir um emprego, é abandonar a necessidade permanente de aprovação. Porque enquanto a nossa inteligência continuar trabalhando para proteger a nossa imagem, ela jamais será completamente livre. A liberdade intelectual começa no instante em que deixamos de perguntar o que os outros vão pensar de mim e começamos a perguntar com sinceridade o que é verdadeiro. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like. E se você concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.